Existe um horário onde o céu parece mais aberto e quase ninguém aproveita. Um momento em que o mundo está em silêncio, as distrações diminuem, as vozes se apagam e algo dentro de você começa a ficar mais sensível, mais atento, mais disposto a ouvir. E esse horário não é por acaso, não é apenas uma questão de rotina. É um ambiente espiritual que favorece conexão, profundidade e clareza. E quando você começa a entender isso, percebe que a madrugada não é apenas um período do dia, é uma oportunidade estratégica, um espaço onde muitas das barreiras que te impedem de se conectar com Deus simplesmente não estão presentes com a mesma intensidade. E é exatamente por isso que homens espirituais, ao longo da história, deram tanta importância a esse tempo, porque existe algo diferente, algo mais profundo, algo mais acessível quando você decide buscar nesse horário. Antes de continuar, já deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo: eu vou buscar a Deus na madrugada. Agora entende isso com profundidade. Durante o dia sua mente está cheia de tarefas, cheia de preocupações, cheia de estímulos, cheia de informações. Você está reagindo o tempo todo, respondendo, resolvendo, lidando com pessoas, lidando com situações. E tudo isso cria um ruído interno constante, que dificulta sua capacidade de focar, de ouvir, de perceber. Mas na madrugada esse cenário muda completamente, porque o mundo desacelera, as demandas diminuem, o ambiente se torna silencioso, e esse silêncio externo começa a influenciar o seu interior. É nesse momento que algo poderoso acontece. Sua mente começa a se acalmar, seus pensamentos começam a diminuir, sua atenção começa a se concentrar, e aquilo que durante o dia parecia distante começa a se tornar mais claro, mais acessível, mais perceptível, porque você não está sendo puxado em várias direções ao mesmo tempo. Você está presente, você está disponível, você está focado. E não é apenas uma questão mental, existe também um aspecto espiritual, porque quando o ambiente está silencioso, sua percepção espiritual aumenta. Você consegue sentir mais, discernir melhor, perceber nuances que durante o dia passam completamente despercebidas. Isso cria um espaço único para conexão profunda. Um espaço onde sua oração deixa de ser apenas palavras e começa a se tornar um encontro real. Quando você olha para a vida de Jesus Cristo, você percebe que ele frequentemente buscava esse horário, levantava-se cedo, se retirava para lugares solitários e orava. Não porque era conveniente, mas porque entendia o valor desse momento. Entendia que ali existia um ambiente propício para alinhar sua mente, fortalecer seu espírito e manter sua conexão com o Pai de forma constante e profunda. Agora pensa nisso com sinceridade. Se até Jesus Cristo priorizava esses momentos de silêncio e isolamento, o que isso diz sobre a importância disso para você? O que isso revela sobre o tipo de disciplina necessária para desenvolver uma vida espiritual forte e consistente? Outro ponto extremamente importante é que na madrugada existe menos interferência emocional. Durante o dia, suas emoções são constantemente afetadas por situações, por conversas, por problemas, por notícias, por pressões, e tudo isso influencia diretamente a forma como você ora, a forma como você pensa, a forma como você se conecta. Mas na madrugada, você ainda não foi impactado por tudo isso. Sua mente está mais limpa, seu coração está mais leve, sua percepção está menos contaminada. Isso significa que sua oração tende a ser mais sincera, mais focada, mais profunda, porque você não está carregando o peso do dia. Você está começando o dia alinhado. Você está estabelecendo a direção antes que as distrações apareçam. E isso muda completamente a qualidade da sua conexão espiritual. E aqui está algo que pode transformar sua rotina. Quando você busca a Deus na madrugada, você não está apenas orando, você está definindo o tom do seu dia, está alinhando sua mente, está fortalecendo seu espírito,
Está criando uma base que vai sustentar suas decisões, suas reações e sua postura ao longo das horas seguintes. Muitas pessoas começam o dia já reagindo, já correndo, já lidando com problemas, e isso cria um estado de confusão, de ansiedade, de falta de direção. Mas quando você começa o dia na presença de Deus, algo muda. Você começa com clareza, começa com paz, começa com foco. E isso influencia tudo o que vem depois. Outro ponto profundo é que buscar na madrugada exige sacrifício, exige sair do conforto, exige abrir mão de alguns minutos de sono. E é exatamente esse sacrifício que fortalece sua disciplina, que mostra prioridade, que demonstra compromisso, porque aquilo que você faz, quando é difícil, revela o quanto aquilo realmente importa para você. E aqui está uma verdade que muitos ignoram. Aquilo que custa mais, gera mais valor porque envolve decisão, envolve esforço, envolve intenção. E quando você escolhe buscar a Deus nesse horário, você está dizendo com suas ações que isso é prioridade, que isso é importante, que isso merece seu tempo e sua energia. Com o tempo, essa prática começa a produzir resultados profundos. Sua sensibilidade espiritual aumenta, sua disciplina se fortalece, sua mente se torna mais clara, sua conexão se aprofunda, e aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar natural. Porque você criou um hábito, você construiu uma rotina, você estabeleceu um padrão. E se você chegou até aqui, é porque existe algo dentro de você que quer experimentar isso, que quer sair do superficial, que quer viver uma conexão mais profunda, mais real, mais constante, e isso é possível, mas começa com uma decisão simples: acordar, buscar, persistir e manter. Se esse conteúdo está te despertando, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros. Agora entende isso com profundidade. Para John Wesley, a espiritualidade verdadeira não era emocional e instável. Era estruturada, era cultivada com constância. E a madrugada se encaixa perfeitamente nisso porque ela cria um ambiente onde você pode praticar uma devoção sem distrações, sem pressa, sem interferência. E isso transforma completamente a qualidade da sua oração, porque você não está apenas falando, você está se posicionando, você está treinando sua mente e seu espírito a permanecerem focados. E aqui entra um dos pontos mais fortes dos ensinamentos dele: a disciplina antes do sentimento. Porque muitas pessoas esperam sentir vontade para buscar, mas a verdade é que a vontade quase nunca vem primeiro. O que vem primeiro é a decisão. E quando você decide buscar na madrugada, mesmo sem vontade, você está fortalecendo algo muito mais profundo do que emoção. Você está formando caráter espiritual. E isso sustenta sua vida muito mais do que qualquer momento emocional. Outro ponto extremamente poderoso é o exame interior. Algo que John Wesley praticava com profundidade. E a madrugada se torna o melhor momento para isso. Porque não há distração, não há interrupção, não há pressa. Você consegue olhar para dentro de si com honestidade, identificar pensamentos, atitudes, intenções e ajustar aquilo que precisa ser ajustado antes que o dia comece, e isso cria uma vida muito mais alinhada e consciente. E aqui está algo que muda completamente a forma de orar. A oração deixa de ser apenas pedir e começa a ser alinhamento, começa a ser transformação, começa a ser ajuste interno. Porque você não está apenas falando com Deus, você está permitindo que sua mente seja reorganizada, que seus pensamentos sejam corrigidos, que sua direção seja realinhada, e isso gera um impacto direto na forma como você vive o resto do dia. Outro ensinamento forte é a constância inegociável, porque para John Wesley não era sobre momentos isolados de intensidade, mas sobre repetição diária, sobre prática contínua, sobre manter um padrão. E a madrugada favorece exatamente isso, porque quando você define esse horário, você cria uma estrutura, cria um compromisso, cria uma rotina, que fortalece sua disciplina ao longo do tempo. E com o tempo, essa constância começa a produzir algo profundo.
Sua mente se acostuma com o silêncio, seu coração se torna mais sensível, sua atenção se torna mais estável, e aquilo que no início parecia difícil começa a se tornar natural. Porque você treinou sua mente, você disciplinou seu corpo, você alinhou seu espírito. Outro ponto extremamente relevante é o domínio sobre o tempo. Porque quando você escolhe acordar mais cedo para buscar a Deus, você está assumindo controle do seu dia. Você não está mais começando o dia reagindo. Você está começando o dia direcionando, e isso cria uma diferença enorme na forma como você vive. Porque você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a viver com intenção. E aqui está uma verdade profunda. A madrugada revela quem você realmente é, porque ninguém está vendo, ninguém está cobrando. Não há reconhecimento, não há recompensa imediata. Existe apenas você e sua decisão, e é exatamente nesse lugar que a disciplina verdadeira é formada. Porque aquilo que você faz no secreto define quem você se torna no público. E quando você mantém isso com constância, algo começa a mudar dentro de você. Sua sensibilidade espiritual aumenta de forma natural. Você começa a perceber com mais clareza aquilo que antes passava despercebido. Começa a ajustar sua postura com mais rapidez. Começa a discernir melhor suas decisões, porque sua mente foi treinada diariamente a parar, a ouvir e a alinhar. E isso não acontece de um dia para o outro. Mas acontece com quem permanece, com quem insiste, com quem continua mesmo quando é difícil, porque o segredo não está na intensidade momentânea, está na repetição consistente, está na disciplina silenciosa, está na decisão diária de buscar independentemente das circunstâncias. E se você chegou até aqui, é porque existe dentro de você uma disposição para viver isso, para sair do automático, para construir uma vida espiritual sólida. E isso começa com algo simples, mas poderoso: escolher a madrugada, manter constância e transformar esse tempo em prioridade real. E quando você começa a praticar a madrugada de forma consistente, você entra em um nível que John Wesley tratava como essencial. Não apenas o ato de orar, mas a forma como esse tempo é conduzido, porque para ele não bastava acordar cedo. Era necessário transformar esse momento em um encontro organizado, intencional e disciplinado, onde cada minuto tivesse propósito, onde a mente não estivesse dispersa, onde o coração não estivesse dividido. Isso muda completamente a forma como você experimenta esse tempo. Para John Wesley, a madrugada não era um momento emocional, era um momento estratégico. Ele estruturava esse tempo com foco, começando com silêncio interior, porque antes de falar é preciso aquietar, antes de pedir é preciso alinhar, antes de agir é preciso ouvir. E esse silêncio não é apenas ausência de som, é um posicionamento, é uma decisão de desligar as distrações internas, de não alimentar pensamentos aleatórios, de trazer a mente para um lugar de atenção plena. E aqui está um ensinamento profundo que se conecta diretamente com o que você já entendeu na primeira parte. A madrugada é o ambiente ideal para reduzir interferências. Mas isso só funciona se você também reduzir o ruído interno, porque não adianta o mundo estar em silêncio se a sua mente continua agitada. Então esse tempo precisa começar com disciplina mental, com foco, com intenção de permanecer presente, e isso é algo que se desenvolve. Não acontece automaticamente. Outro ponto extremamente importante nos ensinamentos de John Wesley é que a oração precisa ser específica e consciente, não apenas palavras repetidas ou pensamentos soltos, mas direção clara e intenção definida. Porque quando você ora de forma específica, sua mente se organiza, sua atenção se fixa e sua conexão se torna mais profunda. E a madrugada favorece exatamente isso, porque você não está sendo interrompido, não está sendo pressionado. Você consegue manter o foco com mais facilidade. E isso se conecta com algo ainda mais forte, a prática da constância com ordem. Porque para ele não era apenas sobre repetir todos os dias, mas repetir com qualidade,
Repetir com consciência, repetir com intenção. E isso transforma completamente os resultados, porque muitas pessoas até oram, mas fazem de forma distraída. Fazem sem foco, fazem sem profundidade e por isso não percebem mudança real. Na madrugada, você tem a oportunidade de corrigir isso, de transformar sua oração em algo mais profundo, mais consciente, mais direcionado. E quando você mantém esse padrão, sua mente começa a se adaptar, seu corpo começa a obedecer, seu espírito começa a responder, e aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar natural. Outro ensinamento extremamente alinhado com isso é o exame contínuo. Não apenas olhar para dentro uma vez, mas criar o hábito de se avaliar, de perceber pensamentos, intenções, atitudes e ajustar aquilo que não está alinhado. E a madrugada se torna o melhor momento para isso. Porque você ainda não foi contaminado pelo dia, você está mais sensível, mais consciente, mais capaz de perceber detalhes internos. E aqui está algo que aprofunda ainda mais para John Wesley. Esse exame não era para gerar culpa, mas para gerar transformação. Não era para condenar, mas para corrigir. E isso muda completamente a forma como você se posiciona, porque você começa a usar a madrugada como um tempo de ajuste, de alinhamento, de crescimento real. Outro ponto extremamente forte é a administração do tempo espiritual, porque ele entendia que o início do dia define o restante, então a madrugada não era apenas prioridade, era fundamento, era o ponto de partida que organizava tudo. E isso se conecta diretamente com o que você já percebeu. Quando você começa alinhado, você vive diferente. Quando você começa focado, você decide melhor. Quando você começa com clareza, você evita confusão. E com o tempo, essa prática gera algo muito profundo, uma estabilidade espiritual que não depende de circunstâncias. Porque você não está mais vivendo baseado em momentos isolados, você está construindo uma rotina sólida, um padrão consistente, uma disciplina que sustenta a sua vida independentemente do que acontece ao seu redor. E isso leva a um nível ainda mais alto, porque quando a madrugada se torna parte da sua vida de forma estruturada, você começa a desenvolver domínio sobre si mesmo, domínio sobre seus pensamentos, domínio sobre suas emoções, domínio sobre suas decisões, e isso é exatamente o tipo de vida que John Wesley defendia, uma vida disciplinada, consciente e alinhada espiritualmente. E se existe algo que você precisa entender para fechar isso de forma completa, é que a madrugada só se torna poderosa quando é praticada com intenção. Não é apenas acordar cedo, é saber o que fazer, é manter foco, é repetir com qualidade, é transformar esse tempo em prioridade real. E quando você faz isso, os resultados aparecem de forma natural, profunda e duradoura. Agora a decisão está nas suas mãos. Continuar vivendo no automático ou transformar suas manhãs em um ponto de alinhamento espiritual, continuar disperso ou viver com direção, continuar no superficial ou construir profundidade real. Comenta aqui embaixo: eu vou praticar a madrugada com disciplina, porque essa decisão pode marcar o início de uma transformação profunda na sua vida. Se esse conteúdo está te levando a outro nível, deixa o teu like, se inscreve no canal e entra para o clube de membros, porque é lá que você vai encontrar direcionamentos ainda mais profundos para sustentar essa prática e viver uma vida espiritual consistente.